Bom dia! Começa agora o Jornal Época. Hoje iremos falar sobre o termo corrida armamentista, que foi utilizado no período que conhecemos como a Guerra Fria. Esse confronto pela supremacia política e ideológica envolvendo as duas superpotências da época, Estados Unidos e União Soviética, que ficou marcado pela ausência de lutas abertas que fizessem uso de armas ou violência. É considerado como marca dessa competição o lançamento de 2 bombas atômicas em um solo japonês pelos americanos em 1945. 4 anos depois, em 1949, foi a vez da União Soviética declarar a conquista da tecnologia nuclear. O terrível armamento desencadeou o pesadelo da chamada hecatombe nuclear, que passou a assombrar a vida dos habitantes. Acreditava-se que o ataque em um dos lados desencadearia uma guerra que poria fim à vida humana. Surgiria assim um jogo político-diplomático macabro conhecido como o equilíbrio do terror, que se transformou num dos elementos principais do poder entre Estados Unidos e União Soviética. Para concluir esse momento drástico da época, podemos dizer que os dois buscavam construir armamentos de destruição em massa para ameaçar os inimigos. A Guerra do Afeganistão teve início em 1979, entre os adversários Estados Unidos e União Soviética. Os principais países europeus que foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial receberam a ajuda dos Estados Unidos para abastecer seu mercado mundial e financeiramente a se reconstituir. Além de se tornar uma grande potência, ele adquiria diversos inimigos. In New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin. Com o pedido dos afeganistãos à União Soviética era a implantação de um regime comunista. Mas os Estados Unidos, eles atribuíam um regime capitalista. Então eles nunca iriam aceitar que um país que eles ajudavam tanto financeiramente quanto economicamente tivesse em seu sistema um regime comunista. E a União Soviética, como também ajudava o Afeganistão, não ia admitir que ele tivesse um outro regime. Daí travou uma guerra entre Estados Unidos e a União Soviética e no centro o Afeganistão, que estava sendo bombardeado e matando muita gente, acarretando muitas mortes e trazendo problemas psicológicos, tanto aos militares às pessoas que moravam lá. A Guerra da Coreia ocorreu entre os anos de 1950 e 53. Essa guerra foi entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Teve como pano de fundo a guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. Essa guerra gerou apreensão no mundo inteiro, por conta do risco iminente de uma guerra nuclear. Após a rendição e retirada das tropas japonesas, o Norte se uniu com a União Soviética e o Sul com os Estados Unidos, assim gerando um conflito entre as duas Coreias. Após diversas tentativas de derrubar o governo sul-coreano, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul em 25 de junho de 1950. Tropas coreanas conquistaram o Sul, a capital da Coreia do Sul. Em 21 de agosto de 1968, tanques soviéticos ocupam o centro de Praga para acabar com as reformas que prometiam liberdade e um novo estilo de governo ao povo da Tchecoslováquia. A crise entre a União Soviética e seu estado satélite já vinha se agravando há meses. Alexander Dubček, o novo líder do Partido Comunista Tcheco, queria distanciar seu país da dura linha política stalinista da União Soviética e de outros países do Pacto da Varsóvia. Ele relaxou a censura à imprensa e iniciou uma série de reformas democráticas. Moscou e o bloco comunista eram contra as mudanças e fizeram de tudo o que podia para pôr os tchecos na linha. Em 21 de agosto, após muitas ameaças de manobra política, os tanques russos invadiram a Tchecoslováquia. Dubček viu que era inútil enfrentar o poder superior dos soviéticos e não desistiu, mas os tchecos protestaram e enfrentaram uma dura repreensão. 20 anos iriam se passar até que a Tchecoslováquia reconquistasse a liberdade, mas naquela manhã de primavera, o mundo viu claramente que ninguém jamais seria livre do comunismo soviético.
Guerra do Vietnã ocorreu entre 1959 e 1975, que contou com a intervenção militar dos Estados Unidos e da União Soviética. Apesar de todo o aparato tecnológico, os soldados vietnonguenses, que contou com morte de milhares de militares e milhares de civis, que ocorreu com uma derrota vergonhosa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram uma disputa muito grande no que se refere a avanços espaciais. Ambos corriam para tentar alcançar objetivos significativos nessa área. Isso ocorria pois havia uma certa rivalidade entre as potências, com o objetivo de mostrar para o mundo qual era o sistema mais avançado. Em 1957, a União Soviética lançou um foguete com um cão dentro, o primeiro ser vivo a ir ao espaço. 12 anos depois, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua, com a missão espacial norte-americana. Como vocês puderam ver, a Guerra Fria foi marcada por diversos acontecimentos. Em 1980, foi acelerada a crise do socialismo pela falta de democracia, pela crise nas repúblicas soviéticas e o atraso econômico. Vale ressaltar que em 1989 caiu o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. E no início da década de 90, o presidente da União Soviética começa a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados. Esse sistema foi se enfraquecendo pela reforma econômica, acordo com os Estados Unidos e mudanças políticas. Era o fim de um período político, ideológico e militar que fez o capitalismo vencer nesses países que eram socialistas. Esse foi o Jornal Época, tenham um bom dia e até breve. Bom, galera, esse foi nosso trabalho sobre Guerra Fria. Espero que tenham gostado e entendido o conteúdo. Obrigado por assistir e agora fique com o make-off. Risada. É que eu tenho que apertar o botão. É a última parte. Eu tô falando errado. Ai. Calma. Tá. Acontece, eu não tenho culpa. Todo mundo olhando não tá legal. Olha pra baixo. Tá. Tem a ver o que eu falei? Me perdi onde eu tava. Foi só o que eu decorei, tá? Pra quê? Não sei. Não tá saindo legal, mas vai sair legal. Vamos de novo. Beleza. Mas a gente pode mudar o ângulo, acho que fica até da hora. Dá pra cortar essa parte. De junho de... Nossa, eu falo 2016, meu. Deixa eu ver como ficou. E eu... Pra você fazer. Tá fazendo de novo, então. Tá bom. Teve uma grande... Mas Trumpet brings the freaks out to the floor. The bass and the tweeters make the speakers go to war. The mighty trumpet brings the freaks out to the floor. Tell me where the freaks at.